Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, em outras traduções de Gólgota, ali o sacrificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes falavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Amém? Você pode colocar a Bíblia no seu banco e aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dele pelo seu sacrifício naquela cruz. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te glorificamos. Você pode tomar o vosso assento, dando toda a honra e glória ao nome do Senhor Jesus. E essa palavra ela nos traz esperança, porque nós vemos no cumprimento das profecias que se dizia do Messias, que ele seria gerado de uma virgem, Isaías capítulo 9. E sobre ele seria imputado toda a culpa e toda a dor de toda a humanidade. Ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele se tornou o único sacrifício que consegue redimir o homem de todo o pecado. E nós devemos ler essa passagem com alegria, porque aqui está a garantia de que eu e você nós temos acesso ao reino de Deus. Pois através do sangue de Cristo, nós temos a remissão, nós temos a salvação. E de todos os fatos que essa narrativa ela nos traz, ela fala que Jesus Cristo ele foi posto em meio a bandidos, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Existe uma série de fatores que nos fazem crer e confirmar que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Mas existe um fato que nessa narrativa ela nos traz, que foi aonde Deus me despertou. E está no fato de Deus o ter colocado na mesma condenação dois malfeitores, dois criminosos ao seu lado. E existe um mistério nisso. Lucas ele relata que Jesus Cristo ele foi condenado e ele passou a mesma condenação com dois malfeitores ao seu lado. E a gente pode tirar duas lições disso. A primeira é que Jesus ele se fez como nós. E a segunda é que existem dois tipos de pessoas na face da terra. Amém? Jesus ele se fez como um de nós.
E a segunda lição que a gente pode tirar dessa palavra é que existem dois tipos de pessoas. E por que Jesus se fez como um de nós? João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que Cristo, ele se fez carne e andou no meio de nós. Ele era a majestade, ele era Rei dos reis, Senhor dos senhores. A palavra do Senhor vai dizer que tudo o que se criou foi por ele e para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Mas ele se destituiu de toda a sua glória e se colocou como a sua própria criação. E ele sentiu na pele o que você e eu sentimos. Ele sentiu a opressão do pecado, ele foi tentado, ele foi humilhado, para que hoje você possa olhar para ele e saber que ele te entende. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus te entende. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que foi preciso passar por essa situação, por essa circunstância. Ele não era pecador, ele nunca pecou, mas ele tomou para si todos os pecados da humanidade na cruz, para que ele pudesse justificar a muitos. Ele se fez maldição por mim e por você. E há algo muito interessante. Por que Deus ele faz essas simbologias? Por que Jesus foi colocado junto com criminosos? Seria a mesma coisa de você ser acusado por um crime que você não cometeu. Seria a mesma coisa de você ser posto numa cadeia junto com criminosos, com ladrões, com assassinos, sendo que você não cometeu nenhum desses pecados. Se você quiser sentir o que Jesus Cristo sentiu, é só se colocar nessa posição. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer que ele se fez pecado por nós para nos justificar. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 vai dizer que ele se fez maldição e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E assim como aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, onde aconteceu o primeiro sacrifício, foi pregado já aqui nesse púlpito, era necessário derramar o sangue. Mas não o sangue de animal, mas sim o sangue do Filho de Deus, santo, o único sangue poderoso para nos limpar e nos livrar de todo o pecado e toda a culpa. E é ele que nós estamos aqui, é por ele que nós estamos aqui nessa noite. Então, essa é a primeira lição que nós temos. Deus ele estava em meio a pecadores, porque ele se fez pecado. E quando eu olho para os homens naquela cruz, não para Cristo, mas quando eu olho para os homens, os criminosos, eu me vejo lá. Eu me vejo como um deles, porque por mim não teria capacidade de herdar o reino dos céus. Nenhum ser humano teria a capacidade de herdar o reino dos céus. Nenhum ser humano é capaz de se justificar. E aí nós entramos na segunda parte daquilo que Deus nos deu para conversarmos nessa noite, aonde existem dois tipos de pessoa na face da terra. O primeiro, a palavra do Senhor vai dizer que o primeiro ladrão, o primeiro criminoso, ele vai se virar para Jesus e vai dizer: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso revela que no seu interior aquele homem ele queria ser salvo. Isso revela que aquele ladrão ele queria ser salvo. Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Porque eu não quero passar pela morte de cruz. Todo ser humano, dentro do seu íntimo, quer ser salvo.
todo ser humano no seu íntimo quer ser perdoado. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que só Deus é capaz de preencher. Então aquele homem, ele clamou, mas ao mesmo tempo ele estava blasfemando. Por quê? Porque ele estava olhando com os olhos naturais. Porque para o homem natural era impossível ele sair daquela situação. Era impossível ele, já com cravos em suas mãos, já pendurado no madeiro, sair dali. Então, o fato dele olhar para a circunstância fez com que ele perdesse esperança. E o fato dele ter perdido a esperança o fez murmurar. Existem dois tipos de pessoas na face da terra. Paulo ele vai dizer que existe um homem natural e existe um homem espiritual. Você pode glorificar a Deus por isso? Quantos são homens espirituais nessa noite? Levanta essa mão e dê um glória a Deus bem forte. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 15, que existe um homem natural que somente discerne as coisas naturais. Mas existe um homem espiritual que de tudo discerne. De tudo tem compreensão. De tudo ele consegue entender e ele não é confundido. E veja, esse primeiro malfeitor, criminoso, ele blasfema porque ele não tem esperança. Ele olha para a sua situação e não vê saída. Ele olha para a sua dor e não vê um alento, não vê cura para a sua dor. Ele sabe que ele está condenado, ele sabe para onde que ele vai. E por não conseguir ter fé no Cristo, ele blasfema, ele murmura. E a gente pode tirar de lição disso. É que quando nós olhamos para as coisas naturais, como homem natural, quando olhamos para as situações, nós começamos a ver dificuldade. Nós começamos a ver medo. E com isso vem a desesperança. E com a desesperança, a falta de fé. E quando não há esperança, quando não há fé, muitos murmuram. Mas em contrapartida, nós vemos o segundo. O segundo que simplesmente vira para o outro e o repreende, dizendo: nem mesmo no seu último minuto você consegue reconhecer. Você não consegue reconhecer que Deus é Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, esse homem não cometeu nenhum pecado. E o que nós podemos entender é que esse homem, ele teve um despertamento. Ele simplesmente chegou para Deus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, quando entrares no seu reino. Esse homem, ele não pediu para ir para o céu. Guarde isso. Ele simplesmente fala: eu sou merecedor daquilo que eu estou passando. Eu sou merecedor dessa cruz. Mas esse homem não, esse homem é justo. Mas esse homem é justo. E quando ele reconhece que ele é merecedor da cruz, isso é uma indicação de arrependimento. Isso é uma indicação de arrependimento. Quando ele fala isso, ele demonstra publicamente que ele está arrependido dos seus atos. Ele demonstra publicamente que o coração dele está simplesmente entregue na mão do Senhor. E ele reconhece a Cristo, dizendo: Senhor, quando estiveres no céu, lembra-te de mim. E eu acredito que ele fala isso porque, não tendo a sabedoria de que para onde que ele iria, sem ter a ciência de onde ele iria, eu acredito que ele falava isso para Deus, para Jesus, pedindo para que Jesus aliviasse sua dor para onde que ele fosse. Só que simplesmente Jesus vira para ele e fala: hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que eu entendo é que quando a gente rasga o nosso coração, quando a gente se arrepende,
Quando a gente simplesmente para de olhar com a nossa vista natural, com os nossos olhos materiais, quando a gente simplesmente reconhece o nosso estado de impureza, quando a gente reconhece o nosso estado de fragilidade, Deus, ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele homem, ele só pediu para que Deus lembrasse dele, e Jesus vira para ele e fala: tu estarás comigo no paraíso ainda hoje. Deus faz muito mais do que ele pediu, porque Deus olhou o coração dele. Existem dois tipos de pessoas. E quando eu pedi algum exemplo para Deus, Deus, ele me fez ir lá em 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 15. Não precisem ler, mas só para poder ficar a citação. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 28. Quando fala sobre Saul. Quando fala que Saul, ele teve o seu reinado destituído. Teve o seu reino rasgado. Mas Saul, ele teve o seu reino rasgado por conta da sua desobediência? Não. A palavra do Senhor vai falar que ele foi sacrificar. E no momento em que ele sacrifica animais que de um despojo de guerra que deveria ser tudo fulminado, tudo sacrificado, ou melhor, exterminado, não sacrificado, Saul vai e pega esse despojo e decide sacrificar a Deus. E quando Samuel chega para falar com ele, Samuel fala: Saul, você pecou contra Deus, porque você não obedeceu. E Deus, e Samuel vai falar: o teu reino está contado. E quando Saul, ele recebe essa palavra, ele até reconhece com lábios: eu pequei. Eu pequei. Mas, por favor, Samuel, ora por mim, não deixa que o reino venha a ser tirado de mim. E Samuel, ele enfatiza: não, você, Saul, já não é mais rei. Quando ele fala isso, Saul, ele rasga as suas vestes. E esse rasgar de suas vestes é um ato de indignação, como uma criança mimada. Ele não aceita a correção do seu pai e simplesmente quer chutar o balde. E foi aí que aconteceu, foi decretada a sentença sobre a vida dele. Saul, por conta disso, a partir de hoje, o reino está rasgado da sua vida, nem dos seus descendentes. Ou seja, o que fez Saul perder o reino foi o fato dele não ter se arrependido. Ele olhou com os olhos naturais, não teve esperança, e simplesmente murmurou contra Deus. O seu rasgar de vestes foi uma murmura contra Deus. E por conta disso ele teve o seu reino destituído. E nós temos em Saul a figura do homem natural. A palavra do Senhor, ela é rica e linda, porque em vários momentos a palavra do Senhor, ela faz paralelos entre o homem natural e o homem espiritual. O primeiro Adão e o segundo Adão, Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei, foi o rei da carne, mas Davi foi o rei que Deus realmente escolheu. Saul foi o rei que os homens escolheram, mas Davi foi o rei que o Espírito Santo escolheu. E quando a gente olha para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 4, nós vamos ver qual é a atitude de Davi quando ele peca. Quando o profeta Natã, chega para Davi e expõe o seu pecado, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele fala: pequei contra o Senhor, e só. No versículo 13, quando Davi escuta toda a sentença de Natã, por ele ter cobiçado, ter matado Urias, por ele ter cometido adultério e homicídio,
Ele simplesmente chega para Deus e fala: Senhor, eu pequei. E aí está a diferença. Porque Deus, ele dá a sentença: o seu filho vai morrer. O filho que você teve com essa mulher vai morrer. E Davi, ele começa a jejuar e começa a orar. Por quê? Porque Davi tinha esperança na misericórdia de Deus. Davi, diferente de Saul, ele tinha esperança. Por mais que Deus não voltasse atrás de sua palavra, Davi, ele não se apartou do Espírito Santo de Deus. E aí está a diferença do homem espiritual. Mesmo você estando em situações difíceis, você não perde a esperança. Mesmo estando em situações complicadas, nós não perdemos a esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal e misericordioso nas nossas vidas. E logo após Deus ter cumprido a sua palavra, e o filho de Davi ter morrido, o que Davi faz? O adora. E sabe o que eu entendo com isso? Davi, ele não teve medo da consequência do seu erro. Davi, ele teve medo de se afastar de Deus. Saul teve medo da consequência do erro dele. Mas Davi não. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova sobre mim um espírito inabalável. Davi, assim como aquele homem na cruz, ele sabia quem o Senhor dele era. Ele sabia. E quando naquele último momento, voltando aqui para aquele homem lá na cruz, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus promete que ele ainda estará com Cristo, ainda estará com Deus no Santo dos Santos, no céu, perdão. Isso nos mostra que ainda há esperança e que nunca é tarde. Nunca é tarde para você voltar, nunca é tarde para a gente voltar, nunca é tarde para a gente se humilhar, para a gente rasgar o nosso coração. Ah, mas eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho uma caminhada com Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde, mas tanto tempo que eu estou convivendo com esta peleja, com essa batalha. Ei, nunca é tarde para o milagre acontecer nas nossas vidas. Nunca é tarde para Deus acontecer, para o milagre acontecer nas nossas vidas. E aquele homem foi salvo no último minuto. E o que é mais interessante, aquele homem passou a vida toda de pecado. Aquele homem, até chegar à cruz, nos indica que ele foi pego no erro. Ele poderia ter até tido momentos de, digamos assim, de poder se reconciliar, de não cometer falhas sociais, de não cometer crimes, mas ele continuou cometendo e foi pego e foi condenado. E ele foi condenado, ele teve a sua vida toda. E o que fez ele crer em Jesus? Porque todos aqueles que viam os milagres, uma multidão seguia Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Mas por que aquele homem só no final creu? A palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ouvir a palavra do Senhor. E aquele homem, ele ouviu. Eu creio que durante sua vida, ou até mesmo próximo do seu fim, se ele não viu, ele ouviu de Jesus. Ele ouviu que existia um homem que curava, um homem que cuspia no chão e fazia cego enxergar, coxo andar. E o que eu aprendo com isso? É que eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer no poder de Deus. E muitas vezes nós queremos ver fogo, nós queremos ver um anjo, nós queremos ver um terremoto. Mas ei, você não precisa disso, você precisa crer.
Você precisa ouvir, agarrar a palavra do Senhor e crer. Porque mesmo Moisés, vendo a sarça ardente, entenda, igreja, mesmo Moisés, olhando para a sarça ardente, a sarça pegando fogo, Deus falando com ele pela sarça, quando Deus fala para Moisés, Moisés, você vai ser minha boca para o povo, você vai falar por mim para o povo. Moisés fala, não, Senhor, porque eu sou gago. Não, Senhor, eu não consigo, porque eu tenho um problema na minha fala, eu não vou conseguir. Aí Deus fala para Moisés, não sou eu o que criou o que fala? Não sou eu o que criou o que ouve? Não sou eu o que cria o que não fala e dou a fala para ele e curo ele? Por acaso tem alguma coisa demasiada impossível para mim? Mas Moisés, ele retruca a Deus e fala, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Senhor. Mesmo ele vendo a sarça pegando fogo e não se consumindo, porque isso era comum no deserto. No deserto, a sarça pegar fogo, as árvores às vezes pegavam, qual é o nome que se dá? Autocombustão. Era comum. Só que quando ele viu aquilo e ela não se consumia, nem suas folhas se consumiam, ele falou, há algo diferente aqui. Porém, mesmo vendo, ele não conseguiu acreditar. Por isso que a palavra do Senhor diz, bem-aventurado, mais bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos que Cristo, Ele é a videira verdadeira. E nós cremos que Cristo, Ele tem um poder para nos curar, sim. Ele tem um poder para nos restituir, sim. Ele tem um poder para salvar os nossos, salvar a nossa família, nos salvar, nos redimir do pecado. Ei, você pode dizer para a pessoa do seu lado e dizer para ela que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que não há condenação sobre a sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Ei, Cristo se deu por você e por mim. Então não há barreiras dentro de nós. Sabe por quê, igreja? Já estou acabando. Não sei que horas eu tenho que entregar, pastores, mas me avisem. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, vai dizer que, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor olhou para o futuro, olhou para mim e para você, e viu o quão bom seria o seu trabalho. Ele foi moído, ele foi pisado, ele foi esbofeteado, ele foi transpassado, ele foi humilhado por você e por mim. Porque você é especial, nós somos especiais. Deus se fez maldição por mim e por você. E quando a palavra de Deus ela vai falar que Ele nos justificou, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, eu fui pegar no dicionário o significado de justificar. E quantas das vezes você precisa se justificar para alguém, para uma empresa? Isso é simplesmente uma alegoria para a gente entender o sacrifício de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Quando você às vezes falta a empresa por motivo de doença,
você precisa ir num médico para pegar um atestado, amém? Ou seja, alguém justificou a sua falta. Você por si só não poderia se justificar para a empresa. Mas você teve que ir a alguém, para esse alguém justificar a sua falta, justificar a sua ausência. O sangue de Cristo é o nosso atestado, amém? O sangue de Cristo é o nosso atestado. O sangue de Cristo nos justifica perante Deus e perante os anjos. Nós não somos dignos, mas nós somos amados. E quando você vai ver a etimologia da palavra justificar, provar, demonstrar ou reconhecer a inocência própria ou de outrem, inocentar de culpa imputada. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos em nós o DNA do pecado, imputado por Adão. Mas o Senhor, Ele veio para nos justificar. O Senhor, Ele veio para nos atestar perante a Deus, perante os céus e a terra, que hoje nós somos nova criatura. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você é um ser espiritual, se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, saiba disso, que o sangue do Cordeiro foi derramado por mim e por você. E pelas pisaduras dele, nós somos sarados nessa noite, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de São Jesus, amém?